Amanhã é o Dia Nacional do Aposentado e esse é um assunto que interessa a todo mundo, né? Quem já se aposentou fica preocupado com a diminuição da renda ao longo do tempo. Quem ainda não entrou para esse time deve ficar atento às novas regras para pedir o benefício. Por isso, hoje o repórter Vinícius Frigério vai voltar a conversar com a gente, tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Vinícius, já começa tirando uma dúvida minha. Eu comecei a trabalhar com 19 anos, tenho 10 de contribuição e com essas novas regras eu tenho que trabalhar mais? Tiago, boa tarde. Você é um cara jovem, vai trabalhar bastante ainda com muita certeza e até lá provavelmente essas regras vão ter mudado. Brincadeiras à parte, fato é que as regras mudaram, algumas delas, e ainda tem gente com muitas dúvidas sobre a aposentadoria. E é por isso que a gente convidou o advogado especialista em direito previdenciário, João Alves Dias Filho. Doutor, boa tarde. O que mudou e o que manteve em se falando de aposentadoria pelo INSS? Boa tarde. Bom, mudaram algumas regras o ano passado, basicamente alterou a regra na aposentadoria por tempo de contribuição. O que existia por tempo de contribuição, que o homem se aposentava recolhendo 35 anos e a mulher 30 anos, continua igual. O governo aprovou uma nova regra, que é a regra 85-95. O que é essa regra 85-95? É para aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Quem tem direito a essa regra continua sendo os 35 anos de recolhimento para o homem e 30 para a mulher. Mas qual a vantagem? Não tem mais a incidência do fator previdenciário, que é aquela fórmula matemática que faz com que o valor diminua. Outro tipo de aposentadoria continua valendo, que é a por idade. Sim, a aposentadoria por idade não teve alteração, continua sendo. O homem se aposenta por idade aos 65 anos de idade e 15 anos de recolhimento e a mulher aos 60 anos de idade com 15 anos de recolhimento. A aposentadoria por idade não sofreu alteração. O que sofreu alteração foi na por tempo de contribuição, que tem a opção a mais sem o fator previdenciário, ou seja, pela regra progressiva 85-95. Um outro assunto que gera dúvidas é a chamada desaposentação, quando a pessoa se aposenta, continua trabalhando e depois lá para frente quer incorporar esse período de trabalho na aposentadoria. Isso tem que ser feito de forma judicial ainda. Sim, porque via lei, isso ano passado foi vetado pela presidenta, então não é possível fazer desaposentação pelo INSS. O INSS não admite isso. A desaposentação só é possível via judicial. É possível entrar com um processo na justiça e tentar receber via poder judiciário. Em regra, isso é vantajoso? Isso pode ser vantajoso, nem sempre é vantajoso, tem que analisar caso a caso, mas pode ser vantajoso dependendo quanto a pessoa contribuiu a mais depois do que se aposentou e qual a idade que a pessoa tem a mais. Houve também uma alteração recente em relação à pensão por morte. As regras ficaram um pouco mais rígidas. Sim, as regras ficaram mais rígidas, ficou mais difícil ter acesso à pensão por morte, porque foi criado o mecanismo da carência, o que não existia antes. Então hoje tem que recolher um tempo a mais e existe o tempo também de casado ou de união estável, no mínimo 2 anos de convivência e mais a carência, que são 18 meses, para ter direito à pensão por morte. Rapidamente, tem muitas dúvidas com relação a assim, eu casei, recebo pensão por morte, sou viúvo, e aí posso me casar de novo ou não? Ah, isso é bem interessante, ótima pergunta. Você recebe pensão por morte, casou de novo, pode casar desde que seja recebendo a pensão pelo INSS, pelo regime geral. Se for servidor público, regime próprio, tem que analisar qual regime que está. Pelo INSS pode casar tranquilamente que não vai perder a pensão. Muito obrigado pela gentileza da entrevista, Tiago. Valeu, Vinícius. Obrigado pelas informações.